Todos sejam bem-vindos ao curso de budismo destinado ao público em geral, mantido pela missão da Ordem Otani de Budismo Shin, na América do Sul, através do templo Nambe Honganji. De início, ouviremos uma palavra de saudação do nosso sacerdote primaz, reverendo Chiko Tsukamoto. Tsukamoto Sensei, dozo. 皆さん、こんにちは。南米海峡監督の塚本智光と申します。しばらくお休みがありましたが、今日からこのオンラインで仏教学講座と真宗学講座の講義をですね、行うことになりました。初めてのオンラインなので、どのくらいの参加者があるかどうか心配してましたが、結構なんですね、70人ぐらいということを数を聞いて、本当にびっくりしています。直にお顔を合わせてですね、お話はできないのが残念ですけれども、このオンラインによって、むしろですね、広がったと。講義を聞いてくださる方の範囲がずっと広がったと、逆に喜んでおります。これから毎月2回、7月を休んで11月まで、ヒカルド先生とエルナン先生が担当してくださいます。皆さんどうぞよろしくお願いします。今日は初めてなので、私から一言ご挨拶を申し上げました。今日はご参加ありがとうございます。Boa tarde a todos. Eu sou Chiko Tsukamoto, sacerdote primaz do Templo Nambe Honganji Brasil Betsuin e superintendente da missão sul-americana do budismo Shin Ordem Otani. Ele começa agradecendo o empenho do professor Ricardo e do reverendo Hernan Itigyo. 2 vezes por mês nós vamos nos encontrar, embora ele gostaria de conhecê-los pessoalmente em função da pandemia. Ficou paralisado e até que, enfim, este ano retomamos os cursos e exatamente talvez por causa da situação da divulgação online, do curso online virtual, talvez tenhamos conseguido pessoas do Brasil inteiro, e cujo fato deixa ele muito contente. Está dando boas-vindas a todos e sem esquecer de agradecer o empenho particular do grupo de voluntários Coração Confiante, que está presente, que está nos dando suporte técnico para esta transmissão. Só isso, Sensei. Reverendo Ricardo. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Eu costumo sempre iniciar minhas aulas com um pequeno ritual de abertura, que é a recitação do Tisarana, ou Tríplice Refúgio, que é uma fórmula de veneração de todos os budistas de todas as escolas do mundo inteiro. É uma saudação simples ao Buda, ou seja, ao mestre, ao Dharma, ou seja, o ensinamento, a doutrina, e ao Sangha, ou seja, a comunidade. Sugiro a vocês que acompanhem fazendo este gesto de veneração com as mãos postas. Este gesto é utilizado sempre nas saudações budistas, não é? Em sânscrito ele se chama Anjali, mas aqui normalmente usamos a expressão japonesa Gassho, que significa
mãos unidas, mãos postas, né? E eu vou entoar o canto, né? Vocês ouvem, né? E à medida que as aulas forem se sucedendo, vocês vão se familiarizando e poderão entoar em conjunto. Então, vamos lá. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Namandats, 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 namandats. Bem, então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Mais uma vez, então, é uma grande alegria recebê-los nesta nova edição, né, dos nossos cursos de budismo destinados ao público em geral. Até 2019, estes cursos eram realizados no modo presencial, e em 2020 fomos obrigados a interromper os cursos por causa da sindemia. Eu não uso a expressão pandemia, eu uso a expressão sindemia e explico por quê. Porque não se trata apenas de um problema médico, é um problema profundamente imbricado em questões econômicas, sociopolíticas. Por isso eu uso o termo sindemia. E assim fazendo, estou aplicando o princípio fundamental do budismo, que nos ensina que todas as coisas são interdependentes, estão ligadas umas às outras. Então, aplicando esse princípio fundamental do budismo ao problema que estamos atravessando, nos parece impensável, não é? Cogitar apenas de um problema médico dissociado do que eu chamo de biopolítico, ou seja, as normas e as medidas políticas visando a preservação da vida. Então, por causa da sindemia, nós interrompemos os cursos em 2020, estamos retomando agora em 2021, em novo formato online, e parece que o resultado está sendo bastante positivo, pois temos pessoas de todos os recantos do Brasil e também alguns participantes internacionais, né, da Argentina, da Itália, Portugal, Japão. Né? Então, nosso curso, apesar dos tremendos desafios, né, ele está crescendo. Né? Eu peço de antemão desculpas por qualquer eventual perturbação ou falha de ordem técnica, porque a nossa primeira experiência nesse campo, não é? Então, por favor, sejam pacientes indulgentes conosco, não é? Caso haja alguma falha. Nós temos uma formidável equipe de apoio aqui, de valorosos voluntários que certamente tomarão todas as providências, não é, para que quaisquer problemas sejam resolvidos. Não é? Bem, em primeiro lugar, deixe-me autoapresentar, porque possivelmente há pessoas que não me conhecem. Meu nome é Ricardo Mário Gonçalves, sou um dos clérigos, um dos missionários
desta missão sul-americana da Ordem Otani, né? E, no momento, eu sou o missionário mais antigo. Portanto, cabe-me a posição que, num mosteiro da Igreja Católica, seria o de prior, ou seja, o decano dos clérigos. Eu descobri o budismo muito cedo, ainda criança, cursando o curso ginasial, e a primeira escola budista que eu conheci na vida foi esta, o budismo Shin. E o templo Higashi Honganji, o nosso templo, foi um dos primeiros que eu visitei, juntamente com o outro templo, irmão nosso, o Nishi Honganji, né? Mas, digamos assim, eu, ainda muito jovem, não estava preparado para entender o budismo Shin. Eu tinha uma grande fascinação pelo budismo, mas faltava ainda, digamos assim, cair a ficha. Então, logo começou uma vasta peregrinação por várias escolas budistas, né? Durante 10 anos, mais ou menos, eu pratiquei a meditação Zen no templo da escola Soto Zen, na Rua São Joaquim, né? Depois eu tive um vínculo também com a escola Shingon de budismo esotérico, uma escola do ramo Vajrayana, né? Sediada no Japão. Eu tive também alguns vínculos com outra escola japonesa, a escola Hossō, que conserva a tradição da psicologia budista Yogacara, né? Eu vou falar no devido tempo, né? Também tive algumas experiências no ramo do budismo monástico que floresce na sudeste da Ásia, a escola Theravada. Isso porque eu acompanhei durante algum tempo um monge da escola Theravada, o venerável Anuruddha, que vivia no Rio de Janeiro, era um monge residente, né, da Sociedade Budista do Brasil, né? E depois das várias experiências, né, por essas várias escolas, eu voltei para casa, ou seja, eu voltei para o Shinshu. A ficha caiu, não é? Eu aqui estou procurando ao máximo das minhas forças auxiliar, né, esse maravilhoso trabalho de difusão do Dharma, né, do ensinamento budista no Brasil. Agora, paralelamente à minha vivência prática do budismo, eu desenvolvi uma carreira acadêmica na área, ou seja, eu me formei historiador, fui historiador, docente do Departamento de História da USP durante 30 anos. Ali eu, inclusive, introduzi vários cursos de História Oriental, né? História da Índia, História da China, História do Japão. Militei também na área de História das Religiões, dei vários cursos sobre religiões da Índia, sobre budismo, né? E defendi 2 teses sobre budismo, né? A tese de doutorado, defendida em 1971, dizia respeito à consciência histórica dentro do budismo japonês, principalmente através das obras do mestre Shinran, fundador da nossa escola, Ryodo Shinshu, né? Depois, por volta de 1977, defendi uma tese de livre docência sobre a influência do pensamento budista na ética econômica japonesa e as possíveis consequências favoráveis disso tudo para o processo de modernização do Japão. Esse trabalho foi editado no ano de 2008 com o nome de A Ética Budista e o Espírito Econômico do Japão. Foi uma publicação comemorativa do centenário da imigração japonesa no Brasil e me valeu uma condecoração ofertada pelo governo japonês, ou seja, eu fui reconhecido como um dos brasileiros que colaboraram, né,
para o desenvolvimento das boas relações entre o Brasil e o Japão nestes tempos de imigração japonesa para o Brasil. Eu tenho me especializado nesses nossos cursos em dar cursos sobre budismo básico, ou seja, o budismo em geral. E, assim, eu vou começar por dar uma visão geral, né, da programação de nossos cursos. Nós seguimos um sistema de cursos que vem desde a nossa sede no Japão, que consiste em sempre dar cursos conjugados, 2 a 2. Então, sempre nossos cursos, eles têm um curso destinado ao budismo básico, ao budismo em geral, com o objetivo de fornecer aos participantes uma visão geral do que é o budismo no mundo, a sua evolução, desde as suas origens até o presente, a sua expansão nas diversas culturas, né? E isto tem por objetivo situar a nossa escola, o budismo Shin, no tempo e no espaço. Ou seja, o budismo Shin nasceu pronto, prontinho, do céu. Ele nasceu a partir de uma série de condições fornecidas pela evolução geral do budismo no Extremo Oriente, e principalmente aqui no Ocidente, para que o budismo Shin seja bem compreendido e assimilado, é absolutamente fundamental que saibamos contextualizar o budismo Shin dentro do panorama geral do budismo, senão as pessoas não vão entender nada. Os devotos do budismo Shin, de origem japonesa, cujas famílias durante séculos já praticam e vivem o budismo Shin, talvez não precisem disso. Para eles, talvez baste simplesmente manter a tradição recebida dos seus ancestrais. Mas para o público ocidental, que tem uma primeira aproximação, não pode ser assim. O ocidental precisa ser informado, da posição do budismo Shin dentro do budismo em geral, senão poderá cometer uma série de equívocos, ter uma série de interpretações equivocadas do budismo Shin. Muita gente diz, o budismo Shin, isso é uma invenção japonesa, é uma religião japonesa, não tem nada a ver com o budismo universal. Não. O budismo Shin é uma maneira extremamente original e criativa que os japoneses conseguiram criar para vivenciar o budismo e torná-lo acessível a todos. Talvez a maneira mais original e criativa do budismo através da história, porque no longo processo de expansão do budismo, predominaram as escolas monásticas, as escolas centradas na vida dos monges, na disciplina dos monges. Agora, no Japão, criou-se uma caminhada diferente, que eu chamo de budismo leigo, ou budismo laico. É o budismo não para monges, mas das pessoas comuns, das pessoas que estão presas a laços familiares, profissionais e outros, que não podem se dar ao luxo de abandonar os compromissos da vida profana para se trancarem num templo e meditarem. E o mestre Shinran, me parece, como historiador budista, que realmente quem melhor conseguiu criar um formato de budismo leigo, de budismo para as pessoas comuns, acessível a todos, acessível a todas as pessoas, sejam elas clérigos ou
ou leigos, não é? Então, nosso curso ele tem duas vertentes. O curso de budismo básico, que é dado por mim, e o curso específico de budismo Shin, que vai começar a semana que vem e que este ano será ministrado pelo reverendo Hernan Ichigyo. O reverendo Hernan acaba de defender uma monografia de mestrado em Ciências da Religião na PUC, né, tendo por tema exatamente o budismo Shin e sua evolução no Brasil. E ele vai nos ministrar um curso baseado, né, na sua monografia de mestrado. Ele vai começar, né, no sábado que vem. Então, feitas essas considerações iniciais, vamos refletir, né, sobre algumas questões que me parecem de fundamental importância, né? Eu ouço frequentemente, isto desde os primeiros anos, né, que eu me aproximei do budismo, né, uma série de discussões a respeito do que seria o budismo. Algumas pessoas dizem, o budismo é religião. Outros dizem, não, não é uma religião porque não tem Deus. É mais uma filosofia de vida. E ainda hoje nós vemos na internet infindáveis discussões, não é, para saber se o budismo é religião, ou é filosofia, ou é o que então. Eu vou, então, já começar pela minha conclusão. Eu considero o budismo uma religião. Considero uma religião porque ele tem um culto, tem práticas rituais, tem oferendas, né? Tem leituras de textos sagrados diante dos altares, tem ofertas de incenso, ofertas de flores e de alimento nos altares durante as celebrações, né? Então, o budismo, com certeza, não é apenas uma filosofia, é uma religião. É claro que o budismo tem uma série de formulações doutrinárias, uma série de postulados, de normas, de ensinamentos, né? Que muitas vezes tomam a forma de arrazoados. E ele também, nesse ponto, ele assume, por vezes, a feição de uma filosofia, né? E eu diria mais ainda, às vezes o budismo nos apresenta até ciência. O exemplo mais patente está em que o budismo desenvolveu muito uma reflexão a respeito da mente, que pode ser considerada uma precursora da ciência da psicologia, e há mais ou menos 2000 anos atrás, com o patriarca Vasubandhu, ele introduziu a noção de inconsciente, que o Vasubandhu chamava de alaya vijnana, ou consciência armazenadora. Então, nós teríamos no budismo a formulação da ideia de inconsciente 2000 anos antes de Freud e Jung. Então, o budismo, além de ter aspectos religiosos, tem aspectos filosóficos e até aspectos científicos. É um precursor, não é, das modernas ciências, não é, da mente e talvez até das ciências do cérebro. E, dito isso, eu quero lembrar uma coisa, né? Ou seja, ciência, filosofia, religião, são conceitos de origem ocidental. No Oriente não tinha nada disso. Não é que não existisse ciência, nem filosofia, nem religião. Essas coisas existiam, mas misturadas umas às outras. A moderna civilização ocidental é que tenta separar as coisas e dizer, olha,
Religião é isso, isso, isso. Religião é uma prática cultural, é ritual, é oferenda, é cerimônia, e por aí vai. E filosofia é uma reflexão racional sobre o homem e o mundo, né? Ciência é uma coisa baseada na experimentação, né? Então, a nossa cultura ocidental é que divide as coisas, né? Religião é uma coisa, filosofia é outra, ciência é outra, né? Mas no Oriente não tinha nada disso. No Oriente estava tudo unido. E digo mais, no Oriente não existia conceito de religião. Aliás, não só no Oriente, uma série de culturas aí pelo mundo afora nunca tiveram conceito de religião. Tiveram práticas que hoje os cientistas sociais, os antropólogos, os sociólogos, os cientistas da religião reconhecem como religião, mas não havia o conceito de religião. O conceito de religião é um conceito que surge no Ocidente. Então, eu vou desenvolver um pouquinho essa questão, né, tomando como base a cultura oriental que eu conheço melhor, né, que é a cultura japonesa. Olha, na língua japonesa, nós encontramos uma palavra para designar a religião. Shūkyō. Quando se fala em religião, em japonês se usa a palavra Shūkyō. Então, o budismo seria uma religião. Bukkyo ashūkyō de arimasu. O budismo é uma religião. Só que essa palavra não existia na língua japonesa tradicional. Essa palavra é uma invenção moderna. É uma palavra que foi criada no fim do século XIX, porque até então o japonês não tinha nenhum conceito de religião. Ele tinha o conceito de budismo. E o budismo não era visto como religião, simplesmente porque esse conceito não existia. Ele era visto como caminho. Então, nós temos expressões como Butsudo, ou seja, o caminho do Buda, ou o caminho ensinado pelo Buda, né? Temos também o termo Buppo, a lei do Buda, né? Sendo que lei, nesse caso, é uma tradução do termo sânscrito indiano Dharma, que nós usamos muito na linguagem budista, né? O termo Dharma tem muitos significados, né? Mas os dois principais significados seriam doutrina, ensinamento. Então, quando dizemos Buda Dharma, seria o ensinamento, a doutrina do Buda, né? Mas Dharma significa também lei, princípio, norma, né? Então, o Dharma seria, nesse sentido, a lei universal, a lei que rege o universo, tal como foi percebida ou ensinada, não é, pelo Buda. Então, as duas coisas estão imbricadas uma na outra, doutrina e ensinamento, e de um lado, e lei, ordem, princípio, do outro lado, né? Essas duas coisas estão juntas, né? Então, no fim do século XIX, o Japão se abriu ao Ocidente, a cultura ocidental começou a penetrar no Japão, que optou por assimilar a cultura ocidental para se modernizar, para se tornar, digamos assim, em condições de competir na economia e política com as nações ocidentais, né? Foi aí que pela primeira vez os japoneses descobriram que tinha uma religião, porque até então eles seguiam o budismo, mas não sabiam que eram religiosos e tinham uma religião. Quem ensinou isso aos japoneses foi um letrado chamado Nishi Amane, que fez viagens de estudo ao Ocidente, estudou profundamente a civilização ocidental
e criou uma série de palavras novas para designar coisas que os japoneses tinham, né, mas designavam por outros nomes, né? Então, os japoneses tinham uma reflexão filosófica, né? Ou seja, eles sabiam refletir de maneira lógica e racional sobre o homem, sobre o mundo, isso tanto dentro dos parâmetros do budismo, quanto dos parâmetros da filosofia chinesa, principalmente da filosofia de Confúcio, né? Só que eles não sabiam que estavam fazendo filosofia, porque esse conceito não existia, né? Então, nosso amigo Nishi Amane criou uma palavra a partir dos clássicos chineses, Tetsugaku, ou seja, o estudo dos sábios. E essa palavra que ele inventou, inspirada nos textos chineses, passou a designar a filosofia. Os japoneses não sabiam o que era ciência, mas praticavam ciência, sim, inclusive porque eles eram assíduos alunos dos holandeses, né? E aprenderam com os holandeses, né, noções de medicina, anatomia, astronomia e outras ciências, né? Só que eles não conheciam a palavra ciência. Eles chamavam essas disciplinas de rangaku, ou seja, estudos holandeses. Esse Irã vem de Holanda. Né? Então, as pessoas que queriam aprender noções de ciência eram obrigadas a estudar holandês, porque os únicos professores acessíveis eram os holandeses da feitoria comercial em Nagasaki, e os únicos livros acessíveis eram os livros em holandês que esses comerciantes introduziam no Japão, né? Mas aí, então, o nosso amigo Nishi Amane inventou uma palavra, Kagaku, para designar ciência. Aí, então, os japoneses descobriram que também eles praticavam ciência. E a mesma coisa ocorreu, então, em relação à religião. Os japoneses tinham uma série de práticas cultuais, uma série de usos e costumes ligados à veneração dos sábios do budismo, dos sábios do confucionismo, das forças da natureza, dos ancestrais, só que não chamavam essas coisas de religião, porque essas coisas não existiam, né? Então, o que fez o Nishi Amane? Mais uma vez, ele mergulhou no estudo dos clássicos chineses e ali descobriu uma palavra, Shukyo, que, traduzida ao pé da letra, significa o ensinamento relativo aos fundamentos. Ou seja, a palavra Shu significa base, alicerce, princípio, fundamento. E a palavra Kyo significa ensinamento. Então, a noção japonesa de Shukyo, né, foi formulada a partir da criação desse termo, né, inspirado nos clássicos chineses, né, o ensino a respeito dos princípios ou dos fundamentos, né, que o japonês começou a usar, né, para designar o termo Shukyo, religião. Os japoneses não sabiam o que é religião, né? O conceito de religião é tipicamente ocidental, inclusive pela origem da palavra, né? A palavra religião que nós usamos vem do latim religio ou religio, pronunciada na forma latina tradicional, religio, religionis, né? E há várias teorias a respeito da origem dessa palavra, né? Aquela explicação que é mais comumente encontrada, não é, nos discursos, quer discursos acadêmicos, quer discursos de divulgação, diz o seguinte: a palavra religio vem do verbo religare, né,
que significa religar, reestabelecer um vínculo ou uma ligação que havia sido perdida, que havia sido rompida e que deve ser restabelecida. Vocês vão encontrar isso em uma série de livros, uma série de autores, aí, uma série de falas, tanto nos livros como na internet, né? Mas eu, desde já, como historiador, especialista em história antiga e história das religiões, eu devo dizer para vocês que essa interpretação é errada. Essa interpretação ela foi inventada por um teólogo da Antiguidade Tardia, né, dos fins do Império Romano, chamado Lactâncio. E esse Lactâncio inventou essa explicação para nos dar um conceito cristão de religião. Ou seja, segundo o cristianismo, o homem é criado por Deus, mas através do pecado ele se distancia de Deus, rompe a sua relação com Deus e precisa reconstituir, né, esta relação, precisa, então, religar-se com Deus. Então, religião seria religar, ou seja, o ato de restabelecer ou religar, né, o homem com Deus, né? É claro, é evidente que essa explicação serve só para o cristianismo, mas não serve para religiões completamente diferentes, né, como o caso do budismo. Então, como é que nós ficamos? Bem, para começar, vamos estudar mais a fundo essa palavra religio, ou religio, religiones, né, e ver se ela realmente tem alguma coisa a ver com o verbo religare. E o resultado dessa investigação é não. Religio, religiones, não tem nada a ver com o verbo religare. Pela gramática latina, se nós quisermos criar um substantivo a partir de religare, esse substantivo seria religatio, e não religio. Religio tem uma outra origem, né? E quem nos revela essa origem é um grande erudito latino que viveu um século antes da Era Comum. Eu não emprego como historiador as expressões antes de Cristo ou depois de Cristo. Em primeiro lugar, porque eu não sou cristão, então não tem sentido, né? Então, seguindo uma linha mais moderna, seguida pelos historiadores, eu uso as expressões antes da Era Comum, para me referir ao tempo antes de Cristo, e na Era Comum, para designar a era que nós estamos vivendo, supostamente tendo por início os tempos de Jesus Cristo, né? Então, um século antes da Era Comum, tivemos um grande pensador, um grande erudito em Roma, Marcus Túlio Cícero, que foi político, foi orador, advogado, filósofo, né? E ele é que nos dá a explicação correta da palavra religio. Religio não vem de religare, mas sim vem do verbo relegere, o relegere, que significa reler, ler de novo. Legere, legere, ler. Relegere, relegere é reler, ler mais uma vez. E tem um outro sentido que também é fixar a atenção sobre alguma coisa, fazer uma coisa com escrupulosa e minuciosa atenção. Inclusive, na língua portuguesa, sobrou vestígios, não é? Do uso dessa palavra. A gente diz, por exemplo, fulano cumpriu sua missão religiosamente, ou seja, fez minuciosamente, com todo cuidado, com todos os detalhes, né? Tudo aquilo que ele tinha que fazer.
Então, religio vem de religare, que tem esses dois sentidos, né? Reler, proceder a releituras e prestar atenção, fixar atenção sobre alguma coisa, né? Agora sim, agora nós estamos encontrando um caminho, né, pelo qual nós podemos definir o budismo como uma religião. Porque se nós fôssemos seguir a explicação do Lactâncio, religio vindo de religare, aí não funciona, porque religare implica, então, numa concepção teísta, né? Religar ou restabelecer o vínculo entre homem e Deus. E aqui eu já introduzo um outro conceito, né? No budismo não existe essa coisa de ideia de Deus. O budismo é outra coisa completamente diferente, né? Não que não existam deuses no pensamento budista, existem. Quem quiser presta culto a uma série de deuses ancestrais divinizados, a forças naturais divinizadas, etc., né? Mas isso são coisas secundárias, isso não faz parte da essência última do budismo, né? E eu aproveito aqui e conto uma pequena historinha para vocês, né? Quando eu entrei em contato com o budismo, eu estava muito ligado ao estudo dos aspectos artísticos da cultura japonesa. Eu era vidrado em música, dança, teatro, né? Eu, no tempo do secundário, inclusive, eu me liguei com grupos de dança e teatro japonês, né? Cheguei até a praticar uma forma de teatro clássico japonês, teatro de No. Eu entrei no budismo por esse caminho, pelo caminho da arte, né? E um dos meus professores de teatro no Dr. Takeshi Suzuki, que era professor de arquitetura na Universidade Mackenzie, ele disse: olha, o teatro de No tem uma profunda influência budista. Se você quiser entender o teatro de No, tem que ler sobre budismo, principalmente sobre mitologia. E ele me deu um livro de mitologia budista para ler. Então, eu encontrei lá ler descrições maravilhosas de planos celestes, povoados por muitos deuses, seres luminosos, né? Por planos subterrâneos, povoados por seres não tão divinos assim, muito pelo contrário, né? E aí eu entrei nos meus primeiros contatos, não é, com os missionários budistas. Eu me lembro que numa visita a um templo eu perguntei para um dos missionários: olha, eu estou lendo um livro de mitologia, lá fala de um monte de deuses lá nos céus, nos mundos subterrâneos, no meio da natureza, etc. Esses deuses existem mesmo? Como é que é isso, né? A resposta que ele me deu me obrigou a pensar. Ele respondeu assim: olha, se você acreditar que eles existem, se você não acreditar, não existem. E ponto final. Eu esperava uma resposta de tipo sim, sim, não, não, mas ele me deu uma resposta provocadora. Aí que eu comecei a me entusiasmar pelo budismo. Puxa vida, não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas por detrás dessa resposta deve existir uma coisa muito importante, muito séria. Eu acho que vale a pena eu empenhar minha vida, apostar minha vida para tentar descobrir o sentido disso. Aí essa foi a minha porta de entrada, né, para o budismo, né? E eu acho muita graça, né, quando eu vejo certas reflexões, certos arrazoados, né, na internet, em outros lugares, né, o pessoal fazendo verdadeiras piruetas ideológicas, tentando descobrir uma noção de Deus num lugar onde essa noção está completamente ausente. Quer dizer,
No budismo, a figura de Deus prima pela ausência. Simplesmente essa figura não existe. O budismo é outra coisa. Então, eu quero tentar explicar agora, não é, o que seria, então, este budismo. A palavra budismo também é uma criação ocidental. Esses ismos, né? Cristianismo, islamismo, né? Fundamentalismo, liberalismo e por aí vai, esse amontoado de ismos são noções ocidentais. Né? No Japão não existiam os ismos. Né? Agora, à medida que o Japão foi se ocidentalizando, ele precisou também conviver com os ismos ocidentais. Aí eles criaram uma palavra shugi, que tem o sentido de ismo, né? Por exemplo, Shihon Shugi, capitalismo. Shakai Shugi, socialismo. Kojin Shugi, individualismo, e por aí. Toda palavra japonesa que termina em shugi é um ismo, ou seja, uma adaptação para o japonês, não é, de alguma coisa que os japoneses não tinham e aprenderam com o Ocidente. Né? Então, o japonês não tinha nenhum budismo. O que ele tinha era um Buppo, ou seja, um Dharma, uma lei do Buda, um Butsudo, um caminho do Buda, um Bukkyo, um ensinamento do Buda, né? Mas não um budismo. Né? Agora, o fundamental é entendermos o que é Buda. Normalmente, a gente entende a palavra Buda como a designação de um personagem histórico, um príncipe indiano que viveu mais ou menos 600 anos antes da Era Comum. O nome dele era Siddhartha Gautama, e ele teria ensinado uma doutrina, né, que posteriormente se tornou conhecida como budismo. Né? Mas, em primeiro lugar, o nome dele não era Buda. Em segundo lugar, Buda não é nome próprio, Buda é um adjetivo. Buda vem de Buddhi, que significa despertar, acordar. A palavra Buda é um adjetivo que significa o desperto, o acordado. Né? Então, Buda é aquele que despertou, que acordou. E aqui, então, nós vamos, pouco a pouco, nos aproximando, não é, do que seria o budismo. Né? Eu costumo dizer, né, o budismo é uma religião do despertar, do acordar. Ou seja, segundo o budismo, né, nós todos, seres humanos, padecemos de uma gravíssima deficiência cognitiva. Ou seja, vivemos em estado de total ignorância daquilo que nós somos e, por extensão, da verdadeira natureza do mundo que nos cerca. Ou seja, nós vivemos confundidos, né? Perdidos, né? Num mundo, né? Sem saber que mundo é esse, nem aquilo que nós somos. E deste estado de perda, de confusão, né? Deriva uma série de problemas, né? Ou seja, o homem gostaria, né, de muitas coisas, né? Mas essas coisas não acontecem, essas coisas traem as expectativas do homem, né? E o homem, então, começa a sofrer. O homem gostaria de ser eternamente jovem, eternamente saudável, mas ele envelhece, ele adoece, né? E finalmente ele morre. Como ele não quer aceitar essas verdades, né, da possibilidade
e quase certeza, né, de que ele vai passar por isso, né? Ele deveria ter a certeza quase absoluta que todos vão passar por isso, todos vão adoecer, todos vão envelhecer e todos vão morrer, mas o homem não quer aceitar isso. Então, ele cria uma série de fantasias, né? As religiões começam a inventar paraísos e infernos depois da morte, uma série de coisas aí, né? Há uma série de charlatães ensinando pretensos meios de alcançar a juventude eterna, a saúde perfeita, você nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai ficar doente, né? Mas tudo isso é fantasia, né? Porque todos nós estamos fadados a envelhecer, a adoecer e a morrer, né? E como isso hoje se tornou, né, tão premente, né, tão dramático na nossa vida, né, com essa sindemia, as notícias diárias que nós temos de milhares de mortos, milhares de pessoas infectadas, né, hospitais abarrotados, hospitais em crise, né, mais do que nunca, né, doença e morte estão aí às nossas portas, né? Mas o homem não quer aceitar essa realidade, né? Por isso mesmo o Buda, desde o início, ele começou a ensinar que, em primeiro lugar, vocês têm que aprender que o homem está sujeito aos sofrimentos. O próprio nascimento é uma porta para o sofrimento, porque é uma porta de entrada, né, para o mundo onde todos envelhecem, adoecem e morrem, né? Aí, então, vocês podem dizer, puxa, mas o budismo é uma religião pessimista, não é? Você só fala em doença e morte, né? Mas será que nós somos pessimistas? Ou será que nós somos realistas? Uns dias atrás chegou às minhas mãos uma frase, né, de um dos grandes mestres, né, da nossa escola, que viveu em Kyoto no século XX, reverendo mestre Yasuda Rijin. Eu conheci. Eu tive a honra de assistir a aula dele umas 2 ou 3 vezes. Cheguei a ser recebido na casa dele, tive um diálogo com ele, né? E a frase que me veio às mãos diz o seguinte: todo pessimismo é água com açúcar. Existe um real infinitamente mais severo que qualquer pessimismo. Repito, todo pessimismo é água com açúcar. Existe um real infinitamente mais severo que qualquer pessimismo. Todo pessimismo é água com açúcar. Existe um real infinitamente mais severo que qualquer pessimismo. Nessa frase ecoa o clamor desde os tempos do Buda, né? Acorda, gente, desperta para a realidade, chega de fantasia, chega de ilusão, chega de inventar coisas que não existem, né? Abre os olhos, contempla a realidade. Ou seja, né, do ponto de vista do budismo, o homem padece, né, de uma gravíssima deficiência cognitiva. Ele não tem condições de ver a realidade e ver a si mesmo da forma que as coisas realmente são. Ele coloca aí uma série de expectativas, uma série de fantasias, não é, que são brutalmente desmentidas, não é, pela realidade. Então, a realidade tem mesmo um lado extremamente severo, eu diria mesmo um lado brutal. E hoje essa realidade brutal entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, né? Nesse universo trágico de sindemia, né? Só não enxerga esses sofrimentos mesmo quem fecha os olhos e não quer ver. Então, o budismo é, antes de mais nada,
um chamado para o despertar. Segundo o ponto de vista budista, as pessoas vivem como que dormindo ou como que embriagadas, né? Imersas em sonhos, em doces ilusões, né? Sonhando com um mundo onde não há doença, onde não há velhice, onde não há morte, né? E, de repente, a realidade brutal bate à porta. Está aí presente a doença, a velhice, a morte, né? Olha, antes de acontecer essa sindemia, né, a nossa cultura ocidental moderna se caracterizava por uma tendência a escamotear a morte, a fazer de conta que a morte não existia, né? Ou seja, sempre foi de muito mau tom falar em morte. Numa conversa social, por exemplo, e não fala em morte, essas coisas não devem ser mencionadas, né? Embora a morte existisse, as pessoas varriam para debaixo do tapete e viviam fazendo de conta que a morte não existia. Até que, de repente, a morte bate à porta e ninguém está preparada para vivenciá-la, né? Então, de onde vem essa atitude típica da cultura moderna, né? Do consumismo, né? Do consumismo, da mentalidade consumista. Nós nos deixamos embalar pelas ilusões oferecidas pelo consumismo, né? Ou seja, você é aquilo que você consome. Quanto mais você consumir, mais reconhecido, mais respeitado, né? Mais bem visto você será, né? Então, a palavra de ordem é consumir, 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 ter, 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 ter. Né? Acontece que morto não consome, morto não tem conta no banco, não tem cartão de crédito, né? Então, vamos varrer a morte e os mortos para lá, né? E vamos fazer de conta que seremos para sempre belos, saudáveis e viveremos para sempre e vamos consumir, consumir, consumir. E assim o shopping center se tornou o grande templo da modernidade, né? As igrejas, os templos se esvaziaram e as pessoas correram para os shoppings. E, de repente, a ameaça da morte vem com todo o seu peso, com toda a sua carga, né? Neste momento trágico de sindemia, né? E me parece extremamente importante, oportuno mesmo, eu diria, que nós nos inclinemos para escutar, para ouvir os ensinamentos budistas, porque eles nos chamam para acordar, para despertar do doce sonho das ilusões, não é? E encararmos a realidade tal como ela é. Uma realidade que tem um aspecto muito mais severo do que qualquer pessimismo que a gente possa inventar a partir da nossa cabeça, né? Mas o budismo nos ensina a ter a coragem, a ter a força, a ter a impavidez para encarar esse real sem se deixar perturbar por ele. E eu faço até uma confissão pessoal, né? Ou seja, se eu estou aqui dando essa aula para vocês, eu devo isso ao budismo, porque o budismo me deu forças para suportar dois grandes golpes na minha vida, né? O primeiro golpe foi ocorrido em meados de janeiro do ano passado. Eu perdi minha esposa, a reverenda Ivonete, que também era clériga no nosso templo. Alguns de vocês talvez a tenham conhecido, né? Isto foi um impacto tremendo na minha vida, mas esfera pessoal. Mas eis que poucas semanas depois vem o segundo impacto, a sindemia, ou seja, uma catástrofe universal, geral, de toda a humanidade, e que não podia deixar de me atingir como atingiu a todos os seres humanos. Ou seja, eu fui
tocado, né, de uma forma brutal, de uma forma que eu diria insuportável mesmo, né, a respeito da realidade, né, da proximidade da morte. Hoje em dia, né, eu vivo cada dia como se fosse o último. Eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã. Hoje eu estou falando aqui, amanhã eu posso pegar Covid e estar morto, né? Mas enquanto estiver vivo, tenho que cumprir minha missão e ensinar o Dharma, ensinar o caminho do Buda, né? Porque foi isso que ele pediu aos seus discípulos. Logo depois de ele viver a sua experiência, né, de despertar, ele reuniu junto a si alguns discípulos devotados, alguns discípulos que conseguiram perceber o que ele queria dizer, que também despertaram e disse: vocês saiam pelo mundo para ensinar o Dharma que é perfeito no início, no meio e no fim, no Dharma que livrará as pessoas, né, do sofrimento, da angústia, das ilusões e propiciará às pessoas a verdadeira felicidade, o verdadeiro encontro, né, com a mente serena e tranquila. Né? E exatamente obedecendo essas palavras do Buda, né, que, apesar dos reveses que eu sofri na minha vida, apesar do fato de eu ser uma pessoa de risco, que poderá desaparecer de hoje para amanhã, né? Ficar aqui firme, né? Ensinando o Dharma, né? Enquanto tiver forças. Né? É isso que o budismo nos ensina, a despertar, né, para o conhecimento da realidade e nos preparar, né, para viver com impavidez, com coragem, com serenidade, a realidade em toda a sua severidade, em todo o seu rigor. O budismo, meus amigos, é isto. É uma doutrina do despertar, uma doutrina que nos convida a abrir os olhos, a acordar do doce sonho das ilusões, né? E encarar a vida como ela é. Olha, a vida é isso, 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 isso. Abra os olhos e veja, né? Não fique cultivando ilusões, inventando narrativas enganadoras, né? Que isso não vai levar a nada. Né? Você tem que encarar a realidade. Né? E realmente, nesse momento, só me cabe uma coisa a fazer: manifestar minha profunda gratidão a todos os instrutores, a todos os mestres, a todos os missionários, que desde os tempos que eu tinha 15 ou 16 anos até hoje, me instruíram nas sagradas verdades do Dharma e me deram forças, não é, para estar aqui falando com vocês, ao invés de ter pirado totalmente com a morte da minha esposa e consequente ameaça universal da sindemia. Então, obrigado ao Buda, obrigado a todos os mestres e todos os instrutores, a todos os bons amigos que me ampararam e que estão me dando forças, né, para estar hoje diante de vocês, né, proferindo essas palavras. Né? Obrigado a todos. Né? Eu agradeço com a nossa prática da nossa escola, que é o Nembutsu, a recitação, a invocação do sagrado nome do Buda, da luz infinita e da vida infinita. Namo Amida, Namo Amida, Namo Amida, Namo Amida. Com essas palavras, então, eu encerro a minha exposição. Vamos fazer um intervalinho, assim, de uns 5 minutos, não é? Para a gente respirar, para pôr a cabeça em ordem, as ideias em ordem. Né? Daqui a pouco eu volto aqui e nós entraremos na segunda parte, né?
que será, então, uma rodada de perguntas e respostas, né? Vocês me formulam as suas questões, né? As suas reflexões, dúvidas, perguntas, né? E nós responderemos na medida do possível, né? Eu digo na medida do possível porque eu não sou onisciente, eu sou humano, eu tenho minhas limitações, né? Então, com licença, vamos fazer um intervalinho. Gente, 5 a 10 minutos de intervalo e a gente já retoma, tá? Para perguntas. E aí a gente vai se organizando aqui, levantando a mão quem quiser fazer pergunta, ou faz pergunta no chat, a gente transfere para o professor, tá bom? Professor. Alô, minha gente, cá estou eu de volta. Quando estiverem prontos para recomeçar, por favor, Ícaro, me dê o sinal. Professor, o Tomiyoshi, ele queria fazer uma pergunta, ele levantou a mão. Eu vou perguntar agora se ele quer abrir o áudio dele para perguntar. Tomiyoshi? Tomiyoshi, se você quiser fazer a sua pergunta, é só abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Pronto, Tomiyoshi, sou todo ouvidos. Pode falar. Se o Tomiyoshi, por enquanto, talvez não tiver, eu vou ler uma outra pergunta aqui para a gente ir adiantando. O pessoal está usando bastante o chat e tem gente levantando a mão aqui também, mas eu vou por ordem, tá bom? Então, a Lisandre mandou uma pergunta pelo chat falando assim, tem uma questão. Antes da abertura para o Ocidente e o surgimento do conceito religião, como eram vistos aquelas que seguiam outro caminho além do Buda? Havia os que não tivessem o que agora chamamos de religião? Olha, a coisa era muito aberta, muito fluida, não é? Não havia esses conceitos dogmáticos, não é? De você tem o rótulo X ou o rótulo Y, né? Antes da vinda do budismo, o japonês já tinha suas crenças, né? Tinha crença nos deuses da natureza, nas almas dos ancestrais, né? Ele venerava os homens ilustres como se tivessem atingido, não é, uma dimensão divina, não é? E essas crenças se misturaram tranquilamente com o budismo, né? O budismo não eliminou as crenças anteriores, não criou nenhuma guerra de religião, né? Simplesmente absorveu e reinterpretou essas crenças seguindo seus objetivos, não é? Ou seja, para o budismo essencial é que nos tornemos Budas, isto é, que despertemos, né? Se essas crenças, essas práticas, essas tradições, essas narrativas antigas nos ajudarem a viver uma vida tranquila e a trabalharmos para o nosso despertar, ótimo, né? Então, nunca houve, digamos assim, uma tensão ou uma oposição entre o budismo e outras crenças mais antigas, né? As várias coisas se fundiram harmoniosamente uma na outra. Antes de eu ler a próxima pergunta, o Leonardo Cruz gostaria de falar. Pode abrir o seu microfone, Leonardo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Primeiro, agradecer a oportunidade, professor Maurício, e todo o apoio que promovendo nesse curso para a gente, né? E nós que não somos do eixo, aí é muito complicado o estudo.
Então, muito obrigado a todos. Eu tenho sempre uma dúvida com relação ao despertar, né? Nós sabemos que o Siddhartha alcançou a iluminação aqui no mundo, né? E o próximo Buda, pelo que eu li, vai vir daqui a alguns kalpas, né? No Japão, não sei se chama Miroku ou alguma coisa nesse sentido. Maitreya. Isso. E então, qual seria o objetivo de nós aqui na Terra? Seria não despertar, não virar o Buda mesmo, e se essa consciência que o senhor tanto fala? Bem, se será possível ou não atingir o perfeito e último despertar, não sei. Isso não sei se é possível. Mas eu creio que na nossa trajetória a gente vai aprendendo a ampliar nossa consciência, talvez um pouquinho mais. A cada dia a gente vai abrindo nossa consciência um pouquinho mais, né? Assim, olha, tomando mais uma vez a situação desesperada que nós estamos vivendo, né, com esta sindemia, né? Existem pessoas que simplesmente perderam todo e qualquer ponto de apoio e caíram em desespero total, né? Desespero porque não conseguem sair, não conseguem passear, não conseguem consumir, né? Não podem ir às lojas para comprar, né? Agora, os longos anos de budismo, né, me permitiram abrir a consciência um pouquinho, né? Então, se eu não puder comprar as coisas, não importa. Eu me contento com as coisas que eu tenho, né? A única coisa que eu gosto de comprar mesmo é livro, né? Eu ia sempre passeando pelas livrarias, procurando os últimos lançamentos, né? Voltando para casa com sacola cheia de livro, né? Não posso ir nas livrarias, é pena, né? Mas dá para viver sem isso, assim mesmo. Né? As pessoas gostam de passear, de viajar, de manter vida social, né? Isso para mim não me faz falta, não, porque pelo gênero de vida que eu adotei, né? me dedicando ao estudo, né? Tendo aqui meus textos budistas para ler, para refletir sobre eles, textos, tarefas para cumprir, textos para escrever, né? Tudo bem. Né? Tem pessoas que caíram, né, num desânimo total porque são obrigadas a ficar fechadas, isoladas, né? Não podem sair. Para mim, sair não faz falta nenhuma. Estou muito bem no meu cantinho, né? Lendo, recitando os sutras no meu altar, né? Escrevendo meus textos, né? Enfim, o budismo talvez ainda não tenha me propiciado a perfeita e insuperável iluminação de um Buda, né? Mas no decorrer dos anos eu aprendi a suportar o isolamento, a solidão, ficar trancado em casa lendo, né? Então, uma série de coisas que para a maior parte das pessoas talvez seja uma grande tragédia, né? Não poder sair, não poder se divertir, não poder ir no shopping comprar. Né? Para mim essas coisas não fazem falta nenhuma. Né? Nesse ponto o budismo me tornou muito mais tranquilo, né? Para superar os desafios, né? Que esse confinamento me impõe. Né? Acho que é por aí, né? Antes do Gustavo fazer a pergunta dele, que é o próximo, eu só queria lembrar a todos que o nome do professor é Ricardo, tá bom? Gustavo, pode fazer essa pergunta. Professor Ricardo, boa tarde. O senhor está ouvindo? Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Professor,
a minha dúvida é essa. O senhor falou de uma realidade severa, né? Uma realidade severa. Eu pergunto assim, se temos em nós latente o estado de Buda, que é o que nós esperamos despertar, isso, que eu entendo ser um estado de perfeição, então a realidade também não conteria latente esse estado e seria perfeição também, dependendo do nosso despertar, que seria um despertar individual e também coletivo. Então, assim, essa realidade severa, ela não é fruto de um pensamento coletivo, individual e coletivo, que gera uma realidade severa. Então, no dia que todos despertássemos para o estado de Buda, ela não seria uma realidade diferenciada? Olha, será que a realidade não é severa? Eu acredito que ela seja severa mesmo. A gente é que vive criando fantasias, não é? Por exemplo, no século XVII, um filósofo alemão chamado Leibniz ensinou uma filosofia dizendo que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis, né? Agora, no ano de 1755, ocorreu um grande terremoto em Lisboa. E foi uma tragédia, morreu muita gente, né? E as pessoas começaram a se perguntar, mas como podemos viver no melhor dos mundos possíveis, né? Se ocorre um terremoto dessa magnitude e morre tanta gente, né? Existe hoje ainda uma espécie de mística da natureza, né? A natureza ela é boa e generosa, a natureza ela é uma mãe misericordiosa e amorosa, né? Vamos nos entregar com a natureza, né? Mas existe uma outra tradição, né? De origem latina, que diz não, a natureza não é uma mãe, é uma madrasta. Uma madrasta. Então, se nós somos fustigados por terremotos, tsunamis, sindemias e outras calamidades, esse é o lado da madrasta da natureza, né? E se nós temos que nos haver com uma madrasta, às vezes, bastante severa, né? Nós devemos nos lembrar que, muitas vezes, também nós somos filhos desnaturados dessa natureza, né? Quem diz isso é um filósofo muito engraçado, o Peter Sloterdijk, que eu gosto muito dele, um grande filósofo atual da cultura, e diz, não pensem muito na natureza como uma mãe. Ela é uma madrasta, mas lembre-se que vocês também são todos filhos desnaturados, né? Então, realmente, a realidade tem esses aspectos, né, que são severos, que são cruéis mesmo, né? E nós não podemos mudar isso. O que nós podemos fazer é adestrar o nosso espírito, a nossa mente para encarar essas coisas com firmeza e impavidez e estar preparados, né, para suportar o pior, principalmente nesses tempos de pandemia, de sindemia. Eu hoje estou falando com vocês, não sei se amanhã eu estarei aqui em condições de falar com vocês. Tudo pode acontecer comigo de hoje para amanhã, né? Então, a realidade tem seu lado madrasto, seu lado cruel, sim, e a gente tem que estar preparado, tem que ter a coragem, a serenidade, a impavidez, né, para aceitar isso, encarar isso. Né? Professor, antes do Cláudio fazer a pergunta dele, que ele levantou a mão aqui, eu tenho uma pergunta que foi escrita, queria fazer, é do Alexandre. Ele perguntou assim: às vezes tenho a impressão de que as escolas japonesas são muito parecidas.
Como diferenciar e escolher entre elas? Não é só as escolas japonesas, não é? Há uma infinidade de escolas budistas, as mais diferentes possíveis, né? Por isso mesmo, eu uso a palavra budismo no plural, não no singular. Existem budismos e não budismo, né? Ou seja, na Índia o budismo era uma coisa, na China ele se transformou em outra coisa, no Japão em outra coisa, e mesmo em termos de Japão há inúmeras diferenças entre as escolas, né? Só para pegar as escolas, as duas escolas principais, né? O Zen e a Terra Pura, né? O Zen é uma escola meditativa, contemplativa, né? Você tem que fazer uma disciplina, aprender a controlar sua mente a partir de um controle da postura, da respiração, dos sentidos, né? Uma disciplina para controlar os sentidos, impedir a dispersão, né? Cultivar a plena atenção a um determinado ponto ou a uma determinada parte do seu corpo, né? E nessa ideia de plena atenção, então a gente se aproxima daquela ideia do relegere, ou seja, de fixar a atenção de forma minuciosa numa coisa, né? Agora, outras escolas, por exemplo, na nossa escola Jodo Shinshu, nós não temos práticas formais meditativas, né? O que nós temos é uma exortação para ouvirmos, ou melhor, escutarmos atentamente os ensinamentos e seguir escutando atentamente, procurando pautar a nossa vida, tomando os ensinamentos como espelho, né? E esperar que, plof, um dia a ficha caia e a gente entende. Isso aconteceu comigo, né? Porque quando eu era garoto, adolescente, eu comecei a vir aqui no Honganji, ouvi os ensinamentos, achei muito bonito, muito bacana, mas a ficha não caiu. Então, eu precisei fazer uma longa perambulação pelas escolas de meditação, por escolas iniciáticas, recebi iniciações esotéricas e por aí vai, né? Até que chegou um dia que eu voltei para cá e, de repente, a ficha caiu, né? E aqui estou. Né? Então, existe uma infinidade de posturas possíveis dentro do budismo, né? Existem, então, diferenças locais, regionais, né? Diferenças de método, né? Diferenças, né, de grau de profundidade, né, dos discursos doutrinários, né, mas o conveniente hoje é que a gente procure ter uma visão panorâmica o mais aberta possível, né, das várias tendências dentro do budismo e, a partir dessa visão, a gente começar a se situar. Né? Por exemplo, no meu caso, eu abri os olhos aqui, mas a ficha não caiu. Precisei andar por um monte de lugares até a ficha cair e poder estar de volta aqui com vocês. Né? Cada um terá seu percurso, sua trajetória, né? Conforme as características de seu percurso de vida, os encontros que tiver na sua vida. Né? Mas o conselho é procure conhecer o mais possível, né? Procure alargar o seu horizonte, obter o maior número de informações possíveis, né? Das várias tendências, né? Das várias linhas dentro do budismo, e aí tentar se encaixar no que lhe parecer melhor para si. Né? É por aí. Cláudio, pode fazer sua pergunta.
Boa tarde, professor Ricardo. Queria perguntar o conceito de missão de vida, né? Se é alguma coisa que na religião cristã tem muito isso de ter uma missão, né, de vida. No budismo, a missão de vida é uma coisa que cada um escolhe, é algo que surge. Existe esse conceito no budismo? Olha, eu diria que nós somos jogados aqui nessa vida, eu uso a expressão mesmo ser jogado, né? Que equivale ao alemão Dasein, estar aqui, estar aí, que é o ponto de partida até da filosofia do Heidegger, né? Estar aí. Quer dizer, nós, de repente, estamos aqui, né? E o objetivo, o sentido da vida é uma coisa que cada um construirá para si a partir das causas e consequências, né, inerentes à situação em que estiver colocado, né? Nossa situação nos coloca diante de um legado, né? De uma infinidade de causas e condições, né? E a partir daí cada um de nós poderá tentar construindo a sua narrativa, né? A sua maneira de ser, né? Então não tem nada de premeditado ou de fixado, né? Cada um vai construir a sua narrativa a partir do seu condicionamento, né? Das causas e condições auxiliares em que estiver envolvido, né? Muito obrigado. Temos uma outra pergunta aqui que foi feita pelo chat, da Fernanda. Ela pergunta o seguinte: pode-se praticar o budismo sem praticar os ritos da religião? A palavra, em primeiro lugar, é bom entender o que é rito, né? Rito. A palavra rito vem de um radical linguístico, rita, que significa ordem, norma, lei, né? Então, rito seria um gesto ou um conjunto de gestos e palavras conforme a lei ou conforme a ordem, né? Ou seja, toda religião apresenta seus ritos. E não só a religião, não é? A própria vida cotidiana tem os seus ritos, não é? Dentro da vida familiar, nós temos ritos, né? As pessoas acordam, dizem bom dia, como vai, tenha um bom dia, né? Sentam-se juntos para comer. Isso hoje está se tornando muito raro com a correria, cada um come na sua hora, né? Mas até algum tempo atrás era comum, né, que as pessoas se sentassem para comer junto, né? Comer junto é um rito, né? Na sociologia a gente chama isso de comensalidade. O fato de comer junto reforça os laços de solidariedade, né, de fraternidade entre as pessoas, né? Por isso as pessoas são convidadas a comer junto, né, em uma série de celebrações, né, de eventos, né? Isto reforça o sentimento de pertencer a um grupo, né? E tem, enfim, os ritos religiosos que não são meras formalidades, né? O rito, ele modifica a nossa consciência, ele nos facilita o aprendizado de certas coisas, né? O rito nos passa certos conteúdos, né? Então, participar de um rito é uma coisa, eu acho que inerente à própria vida social, né? Agora, não estou me referindo necessariamente a ir para o templo ou ir para o altar doméstico cumprir certos ritos, né? Para mim, isso é importante, isso eu faço. Todo dia eu tenho meu rito matutino de manhã cedo dentro do altar, né? E isto me conforta.
isto me transmite coisas, né? Modifica a minha consciência, né? Então, se houver uma oportunidade, é interessante conhecer o universo dos ritos, né? E lembrar-se que eles não são meras formalidades, mas eles são formas educativas, são, digamos assim, meios didáticos que nos ensinam coisas, que nos transmitem coisas, né? Se a gente tiver os olhos bem abertos para ouvir, para ver, e os ouvidos bem abertos para escutar, né? Eu costumo falar em eficácia litúrgica. Eficácia litúrgica é exatamente essa propriedade que os rituais têm de nos ensinarem, de nos passarem algo, de modificarem a nossa consciência, inclusive através da assiduidade da disciplina na recitação dos ritos, repetição dos ritos, né? Mas, como eu disse, o rito não está apenas presente no templo, no altar, está presente em toda a nossa vida. Eduardo, você quer fazer sua pergunta? Pode liberar o seu microfone. Ok, muito obrigado. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Pode falar um pouquinho mais alto, Eduardo? Tá bem? Eu não estou escutando nada. Ok, certo. Dá para escutar melhor agora? Melhor? Melhorou um pouco, mas se puder ser mais alto, por favor. Ok. Um minuto. Está bem baixinho, Eduardo. Acho que o professor vai ter dificuldade. Você quer escrever a sua pergunta? E agora, como é que tá? Tá melhor? Agora melhorou, agora foi. Certo, obrigado. Dá para escutar? Agora dá, estou escutando. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de poder aprender convosco e também pela disponibilidade de todos para contribuir com isso. Eu venho me familiarizando com a escola Zen de budismo pelo último ano e despertou-me um interesse de aprender sobre mais a fundo o budismo em si e principalmente quanto ao budismo Shin, quando vi um filme sobre o Shinran Shonin. E despertou-me uma dúvida também que eu gostaria de mencioná-la agora, que é: o Nembutsu não poderia ser considerado em si uma prática meditativa, sendo a recordação de Buda Amida e de suas virtudes? Obrigado. Aí eu volto para a definição de religião, a definição correta, né? Então, se a religião é relegere, no sentido de fixar atenção em alguma coisa, sim, né? O Nembutsu é uma maneira de nós fixarmos a nossa atenção no Buda, né? Porque normalmente na nossa vida cotidiana nós estamos dando as costas ao Buda, né? O Buda nos chama para despertar e a nossa vida, a cada instante, nos solicita através de uma série de sinais, né, para nos mantermos adormecidos, né? O Buda nos chama, né? Vamos, desperta, acorda, olha, presta atenção, né? E a gente continua a se distrair com banalidades, né? Atrás de comprar futilidades, né? Atrás de divertimentos superficiais que não deixam nada, né? Enfim, tudo aquilo que nos convida a prestar atenção, a fixar atenção nas coisas sérias, né? Realmente é válido, né? É válido. Não precisa ser uma prática formal de meditação, né? Agora, o Nembutsu, a recitação, né, do nome do Buda Amida, é uma prática fácil, né, acessível a qualquer um, de se manter em estado de alerta, em prestar atenção, né? Fundamental passa, né, por essa necessidade de
prestar atenção, não se deixar distrair. Né? É por aí. Professor, temos mais uma outra pergunta aqui, agora do Gustavo. Ele pergunta assim: o budismo Shin é um budismo devocional? Olha, é e não é. Quer dizer, a palavra devocional muitas vezes é entendida no sentido cristão, né? Ou seja, tem um Deus misericordioso lá em cima e vamos nos devotar a Ele, vamos adorá-lo, vamos honrá-lo, porque Ele vai nos cumular de graças, né? Agora, nesse sentido, não tem nada a ver, né? Mas existem práticas, digamos assim, de prestar respeito, de prestar homenagem ao mestre, ao instrutor, aquele que nos chama para o despertar, não é? E se nós nos aplicamos a essa prática, não é, de ouvir ou escutar com reverência, com respeito às palavras do mestre, isto vai acabar despertando em nós sentimentos de gratidão, né? Vamos descobrir, né, que essas palavras apresentam muita orientação, né? Muita elucidação a respeito de como nós devemos encarar a vida, né? E isso despertará em nós sentimentos de gratidão. Eu acho que a palavra-chave, né, para entender o budismo Shin é gratidão, né? Ou seja, né, por mais adversa que seja a nossa situação, né, vamos olhar um pouco ao redor de nós, né? E, no fundo, vamos perceber que temos mais coisas a agradecer do que coisas más a maldizer, né? Quer dizer, com toda essa catástrofe de sindemia, né? Nós estamos conseguindo manter uma reunião aqui, ainda que virtual, para ouvir o Dharma, né? Devemos ser gratos a isso, né? Apesar de toda a minha tragédia pessoal, eu encontrei forças para seguir vivendo e poder estar aqui hoje falando sobre o Dharma, em vez de ter me destruído ou pirado completamente. Então, eu tenho que ser grato em relação a tudo que me permite estar aqui, né, conversando com vocês, né? E sou grato, inclusive, à presença de vocês, né? A interação com vocês nesse momento está sendo uma forte motivação, né? Que eu devo continuar, porque isto está trazendo uma imensa gratificação, né, no meu coração, né? Então, é devocional, sim, não no sentido de esperar milagres salvadores, não é? De um hipotético Deus, que isso realmente não existe, mas existe uma devoção no sentido de despertar nossa consciência de gratidão, né, para tanta coisa boa que está acontecendo conosco aqui agora, nesse instante, não obstante o tremendo desastre, né, que está ocorrendo à nossa volta. Né? É isso. É por aí. Professor, temos mais algumas perguntas, tá? Então, vamos lá, ainda temos 15 minutos. Legal. A próxima pergunta é do Adalberto. Ele pergunta o seguinte: qual a postura budista perante a política? Seria uma ilusão acreditar em políticas que promovem a vida e a cultura de paz? No caso da sindemia, como interpretar estas mortes pelo coronavírus? Bem, a morte sempre existiu e sempre existirá, com sindemia ou sem sindemia. As pessoas
nascem e fatalmente hão de morrer. Acontece que a sindemia nos permite perceber isso de uma maneira cruel, trágica, que normalmente a gente não percebe, né? Mas morte com sindemia ou sem sindemia, né? Ela é inevitável, né? E o budismo nos educa para a vida, chamando atenção para nós, né? Para o fato de que haveremos de morrer, né? Ou seja, a consciência da morte nos leva a valorizar mais a vida, né? E a levar a vida mais a séria, né? Quer dizer, não vamos desperdiçar a nossa vida, né? Com bobagens, né? Com futilidades que não levam a nada, né? Vamos ver se a gente utiliza conscientemente e inteligentemente a vida que nos é dada, né? Para construir alguma coisa de positivo, não é? Alguma coisa de valor, não é? E não futilidades, né? Agora, perguntou também sobre a questão da política, né? Eu digo que existem dois tipos de budismo, né? O budismo em si mesmado e o budismo engajado. O budismo em si mesmado é daquele que vê o budismo exclusivamente como uma forma de autocultivo, né? Então, o negócio é ficar sentado na sua almofada, olhando para a parede, né? E tentando buscar um hipotético eu interior ou eu profundo, né? Não sei que eu profundo é esse, né? Para o budismo, o eu é apenas um pacote de agregados psicofísicos. Esse pacote está concatenado, está articulado momentaneamente, mas no momento seguinte o pacote pode se desagregar e para onde é que está indo esse tal de eu? Não tem mais eu nenhum. Então não tem eu profundo. Por outro lado, eu descubro que esse eu, que é um feixe de elementos psicofísicos, ele não existe sozinho, ele está concatenado, né, com toda a realidade, né? Então, não tem sentido eu partir para um ensimesmamento, ou seja, para me isolar dentro de mim e deixar o mundo para lá, né? Ou seja, nós somos entes relacionais e, basicamente, entes políticos. Político vem de polis, a cidade no sentido de comunidade, de sociedade, né? Então, nós não existimos independentemente da sociedade e se quisermos realmente sermos seres conscientes, né? Temos que ter um olhar para o social, um olhar atento, né, para tudo que acontece dentro de si, diante e em torno de nós, né? Então, podemos até ter horas, momentos de meditação para cultivar o autoconhecimento, mas não podemos mergulhar nesse ensimesmamento e perder o contato com o mundo que nos rodeia, né? Quando eu vejo alguém mergulhado demais no ensimesmamento, eu tenho vontade de dizer, olha, faz favor de levantar dessa almofada e dar uma olhada em torno de você, ver o que está acontecendo por aí, né? Então, eu diria que há dois tipos de budismo, né? O budismo ensimesmado, que não quer saber de nada, e o budismo socialmente engajado, que naturalmente envolve preocupações de natureza política, nesse sentido amplo, digamos, né, de conhecer a nossa situação de seres sociais. Eu não estou dizendo por político que é para entrar no partido X ou Y, para militar neste ou naquele campo.
cada um, a partir da sua consciência, né, saberá escolher o seu caminho. Né? O que não podemos ficar é alienados, ausentes, né, indiferentes ao que se passa diante de nós. Né? Nesse sentido, o budismo exorta, sim, a um olhar político sobre a realidade, né? E a tomada de uma posição. Né? Ser budista não é ficar em cima do mundo, não, é tomar uma posição. Agora, não vou dizer, tome a posição X ou Y, isso vai depender da situação de cada um. Professor, vamos fazer uma última pergunta? Vou falar aqui, é uma pergunta do Gessan. Sensei, a palavra que me convocou ou me convidou para o budismo foi moksha. O senhor poderia falar a respeito dessa palavra na prática ou no caminho budista? Moksha quer dizer libertação. No caso especificamente budista, libertação de quê? Libertação de tudo que nos mantém presos a um estado de escravidão, que nada mais é do que um estado de distorção cognitiva. Segundo o pensamento budista, nós não conhecemos a realidade como ela é, porque a nossa mente está presa a determinados venenos, né? Teríamos 3 venenos principais. O mais profundo, o mais importante deles é a ignorância. A ignorância em sânscrito se diz avidya. Avidya seria a ausência de luz. Está nas trevas, né? Está perdido, né? No meio da escuridão. Agora, como a ignorância é por nós vista como um mal fundamental, ela é chamada de ignorância raiz. Em sânscrito, mula avidya. Mula é raiz. A ignorância raiz. A ignorância que é o fundamento de todos os venenos. Da ignorância deriva, então, a ganância, a cólera e todo o incalculável número de distúrbios, de perturbações, né, que agitam a nossa mente e impedem de encarar o real tal como ele é. Né? Então, moksha, libertação, seria basicamente libertar a mente dos 3 grandes venenos, que são a ignorância, a ganância e a cólera, e todos os venenos ou males subsidiários, né, associados a esses 3. Né? É por aí. Bem, eu acho que a gente tem 5 minutos. Ainda você quer encerrar? Quer pegar mais uma pergunta? Bem, como temos ainda 5 minutos, e eu sei, Ícaro, que você tem uma série de avisos a dar, né? Acho que seria o espaço para você dar seus avisos e depois eu retomo a palavra para fazer um pequeno rito de encerramento. Temos, assim como tivemos um rito de abertura, teremos um pequeno rito de encerramento. Então, acho que é o momento de você dar seus avisos. Né? Legal. Pessoal, a gente tem 2 avisos para dar para vocês. O primeiro deles é que semana que vem nós temos a primeira aula de Budismo Shin. Então, na próxima semana, no mesmo horário, no sábado, às 16 horas, teremos aula com o reverendo Hernan Ichigo, e daremos início ao curso de Budismo Shin também. Então, teremos, como o professor Ricardo falou no começo da aula, 2 aulas por mês, sempre uma aula de budismo básico e uma aula de budismo Shin. O outro aviso que eu queria dar para todos é que amanhã temos o rito de Origan, que acontecerá virtualmente também. Então, na página do templo, todos podem acompanhar o rito de Origan às 10 horas da manhã.
Então, esse é um convite para todos que quiserem conhecer um pouquinho mais do budismo Shin e quiserem acompanhar o rito de equinócio de outono. Então, esses são os 2 avisos que a gente tinha para dar para vocês, e agora o Sensei vai encerrar a aula de hoje. Assim como nós temos um pequeno rito de abertura, que é o Tríplice Refúgio, a saudação às 3 joias do budismo, também temos um rito de encerramento, que este é típico do budismo Shin, ou seja, cantar um pequeno hino de ação de graças, um hino de agradecimento ao nos ter sido concedida a graça de encontrar os ensinamentos do Buda e dos mestres. Este hino se chama Ondoku-san, e eu sugiro que acompanhem o meu canto também com as mãos postas em Gassho ou Anjali. O hino se chama Ondoku-san, hino de ação de graça. Com o passar do tempo, vocês vão se acostumando, talvez alguns consigam acompanhar e cantar conosco, mas, por hora, basta prestar atenção, fixar a atenção, ouvir com atenção. Isso também é uma prática budista, ouvir com atenção. Nyoraida ihino ondoku wa miyoko ni shite mo ozubeshi shishu Chishiki no ondoku mo hone o udakite mo shasubeshi. Namandatsu, namandatsu. Muito obrigado a todos. Até nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima, até sábado que vem. Obrigado.